O tema da palavra de hoje é como ser exemplo na fé. E, de maneira bastante sucinta e direta ao ponto, você vai entender na palavra que para ser exemplo na fé, você vai precisar evidenciar esta fé através das suas obras. Tiago diz lá na sua carta que a fé sem as obras é morta. Capítulo 2 de Tiago, versículo 14 em diante, Deus diz: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Aí o verso 17, quando ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, as tuas obras evidenciam a tua fé. As minhas obras evidenciam a minha fé. É o que eu faço que mostra em que ou o que eu creio. É o que eu faço, não é o que eu digo. Olha o verso 18 mais uma vez. Eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Ou seja, você pode se tornar um exemplo de fé por meio do que você faz. Pastor, como que eu posso me tornar um exemplo na fé por meio do que você faz? Simples assim. Só que é simples de dizer, mas é difícil de viver. E quando eu digo por meio do que você faz, aqui não é fazer qualquer coisa. Entende isso aqui? Não é fazer qualquer coisa. Fé é fazer o que Deus mandou você fazer por meio da sua palavra e esperando Ele cumprir o que prometeu. Isso é fé. Fazer por fazer não é fé. Fazer as coisas no modo automático, sem saber por que está fazendo, isto não é fé. Romanos capítulo 14, versículo 23, na versão A21, diz assim: mas o que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Tem uma versão que diz assim: pois tudo que não se origina e procede da fé é pecado. O que quer que seja feito sem uma convicção de sua aprovação por Deus é pecaminoso. Significa dizer que tudo que você fizer em sua vida precisa de um porquê. Vou repetir. Tudo que você fizer na sua vida precisa de um porquê. E a resposta deste porquê deve ser sempre esta:
eu faço isto e isto e isto, faço desta forma e desta forma e desta forma, porque Deus me ordenou, Deus me mandou que assim eu fizesse. Eu faço assim, 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 porque assim está escrito na sua palavra. O que ocorre é que às vezes, eu e você, em algumas ocasiões, fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer e esperamos que Deus faça algo que Ele prometeu. Ou, às vezes, não fazemos o que Deus nos pediu, não fazemos o que Deus nos mandou e esperamos que Ele faça o que Ele prometeu. É o que eu chamo da incoerência da fé, ou uma fé incoerente. A gente precisa entender que o cumprimento das promessas está condicionada ao cumprimento de certas condições, ou o cumprimento das promessas depende do cumprimento das condições. Ou seja, se eu cumprir as condições, ou seja, se eu fizer o que Ele me manda fazer, então Ele cumprirá a sua promessa. Lembre-se que é sempre assim, Deus não falha no cumprimento da promessa. Somos nós que ignoramos as condições que Ele mesmo estabeleceu. As promessas de Deus se materializam, se manifestam quando as condições são obedecidas. E quando a gente estuda a palavra, lê a palavra atentamente, a gente facilmente chega à conclusão que toda promessa carrega uma condição. E quem honra a condição, vive a promessa. Alguém pode repetir comigo, por favor? Diz assim: quem honra a condição, viverá a promessa. Você pode repetir mais uma vez para você decorar? Quem honra a condição, viverá a promessa. Irmão, Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas Ele espera que eu e você obedeça às suas condições. Eu faço questão de repetir isso, porque não é possível alguém barganhar com Deus. Não se pode, é impossível alguém barganhar com Deus. Porque na barganha é mais ou menos assim: eu imponho as condições para que o outro aceite a minha condição. Só que com Deus não é assim que funciona. É Deus quem estabelece as condições e cabe a mim e a você obedecer às suas condições, se é que a gente quer viver promessa. Deus não mudará as suas condições para agradar a seu ninguém. Alguém pode dizer amém por isso, irmão? A palavra dele é imutável. As condições de Deus são imutáveis. Portanto, ninguém consegue barganhar com Deus. Ninguém consegue estabelecer condições. Não é você que estabelece as condições, é Ele que já estabeleceu. Portanto, a fé implica na obediência das condições por Ele estabelecida. Quer ver? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 2, você conhece bastante o texto. A palavra diz assim: e será que que é condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, obedecer todos os seus mandamentos, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aqui não vale guardar alguns e transgredir outros, não. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e
todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pastor, então quer dizer que eu devo obedecer a Deus e interessar nas promessas? Pastor, isso não seria uma fé interesseira? Irmão, chame como você quiser chamar. Chame de fé interesseira, eu prefiro chamar de fé inteligente. De verdade. Porque Deus já estabeleceu as condições. Se você me obedecer, condição. Se você ouvir a minha voz, se você guardar todos os meus mandamentos, então eu cumpro o que eu te disse na minha palavra. Todas estas bênçãos virão até você, e tem mais, vai te alcançar. Ou seja, você não vai precisar sair correndo atrás da bênção, é a bênção que vai te... Sacode esse quem está perto de você e diz assim: a bênção vai te alcançar. E assim, vai bater lá no teu endereço. E enquanto você não abrir a porta, a bênção vai continuar batendo lá no teu endereço. Alguém crê nessa palavra, pelo amor de Deus, pode dizer amém? Então, a fé é uma questão de inteligência, gente. E mais, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus é essa, é a fé que me leva a agir em obediência. Por outro lado, escute bem isso aqui para você entender a palavra. Fazer alguma coisa sem esperar nada da parte de Deus, isso não é fé. Se eu estou fazendo alguma coisa sem esperar nada da parte de Deus, isso não é fé. Exemplo, se você está servindo na casa de Deus e você não espera nada, você está servindo sem fé. Se você é generoso só por ser generoso, só porque você achou bonitinho ser generoso, mas você não espera que nada daquilo que Deus disse aconteça na sua vida, você está servindo, sendo generoso sem fé. Porque a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Falei aqui domingo, vou repetir o mesmo texto. Fé é a garantia do que se espera. Na versão ARA, o texto está assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, fé está relacionada àquilo que eu espero. Eu faço algo aqui em obediência a Deus, estou esperando algo ali. Isso é fé. Eu já vi gente dizer assim: pastor, eu estou servindo a Deus, mas não espero nada em troca. Não espero nada, está errado. Porque Jesus diz assim: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Ou seja, se eu estou servindo, é natural eu esperar Ele cumprir na minha vida o que Ele disse. Somente 3 irmãos entenderam. Se eu estou servindo, é natural eu esperar na minha vida. Primeiro, eu preciso saber por que eu estou servindo. Segundo, eu preciso ancorar a minha fé em alguma escritura da palavra. E depois, terceiro, eu preciso esperar que se cumpra na minha vida o que Ele disse na sua palavra. Isso é fé. Alguém me entende, pelo amor de Deus, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, fé é a garantia do que se espera. Certeza das coisas que se esperam. Então, ser exemplo na fé significa dizer que eu faço tal e tal coisa por obediência a uma instrução de Deus. Ser exemplo na fé é quando alguém me questionar por que eu estou fazendo isso, isso e isso, eu vou dizer: eu estou fazendo isso, isso e isso porque Deus disse para mim fazer assim, 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 assim.
Pronto, isso é fé. Isso é ser exemplo da fé. A fé se revela nas atitudes do presente, gente. A fé te faz agir agora, porque você tem a certeza do que Deus fará logo ali. Isso é fé. Vou repetir mais uma vez. Fé me faz agir no agora, com a certeza de que logo ali Deus fará o que Ele disse na sua palavra que faria. Isso é fé, gente. E eu percebo que a maioria de nós está cultuando no automático, entregando sua oferta no automático, servindo no automático, lendo a palavra no automático. Sobretudo aqueles que já têm algum tempo na fé. A gente vai se acostumando com o culto, se acostumando com a pregação, se acostumando com a oração, se acostumando com vida de jejum. E entra no automático. Eu gosto muito do texto bíblico de Hebreus capítulo 11, versículo 20. E eu tirei para refletir esses dias no capítulo 11 de Hebreus. Tanto é que eu preguei sobre isso domingo, o último domingo. Estou pregando hoje mais uma vez. E quando eu li esse texto, Hebreus capítulo 11, versículo 20, olha o que está escrito, gente. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ou seja, a fé me faz agir no presente com a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa no futuro próximo. Vou repetir. A fé me faz agir no presente. Você pode repetir comigo para ficar bem didático, bem pedagógico o negócio? Diga assim: a fé me faz agir no presente com a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa em um futuro próximo. Isso é fé, gente. Eu vou agir hoje com a convicção que no futuro bem próximo Ele fará. É por isso que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. No verso 21, bota na versão RC, diz assim: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus encostado à ponta do seu bordão. Ou seja, o Jacó, ele confiava tanto em Deus que ele liberou palavras de bênção, com a certeza que aquelas palavras se cumpririam na vida da sua descendência. Pela fé, escute isso, libere palavras hoje que possam moldar o seu futuro. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, se está escrito isso, eu preciso liberar palavras de vida, eu preciso liberar palavras de bênção. Libere palavras hoje que moldarão o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família. Pela fé, libere palavras. Marcos capítulo 11, versículo 23, eu falei isso aqui quando a gente disse sobre sendo exemplo da palavra. Olha o texto diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Então eu preciso, a partir de hoje, concordar com o que está escrito na palavra de Deus. É concordar com o que Deus já disse por meio de declarações proféticas, é declarar o que você crê. Mesmo sem ver o futuro, a Bíblia diz que Isaac declarou palavras proféticas pela fé, sobre destinos que ainda aconteceriam. Isso é fé, gente. Olha o verso 22, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Bota aí o versículo 22. Pela fé, José, olha para cá, próximo da morte,
fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Por que isso aqui foi pela fé? Você já leu esse texto várias vezes, mas você já parou para refletir na profundidade desse negócio? O texto vai dizer assim, pela fé, cadê? Mais uma vez. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Gente, para você entender, Deus havia feito uma promessa ao bisavô de José, Abraão. Escuta aqui. Cerca de 200 anos antes desse episódio, José estava ali aliançado, embasado, apoiado em uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E essa promessa, Abraão era bisavô de José, tá? Abraão, vão comigo? Abraão, Isaac, Jacó, José, pronto. Então o pai de José era Jacó, o avô de José era Isaac, o bisavô de José era quem? Abraão, pronto. Para você não achar que estou falando heresia aqui. Então o bisa de José falou assim, José, um dia Deus me visitou, Zé. Escute, claro que não foi Abraão que falou isso para José. Foi o pai de José. E aqui observa a importância de se transferir um legado de fé para a próxima geração, gente. Você transferir coisas que Deus te disse, coisas que você escreve na palavra. Olha que poderoso isso aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 13. O texto diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Grava isso aqui. Será oprimida por 400 anos. Eu fiz essa conta em casa, depois tu faz a conta e chegar em casa também. Então foi mais assim, depois que Deus prometeu isso aqui, cerca de 200 anos depois, José está na beira da morte, dizendo, olha, Deus disse que daqui em 400 anos, nós iríamos conquistar a terra prometida. Nesses 400 anos, nós seríamos peregrinos em terra alheia. Depois, seríamos reduzidos a escravos. E depois seremos libertos. E tudo isso vai durar 400 anos. José foi capaz de discernir o tempo que ele está vivendo, gente. Olha, gente. Nós, nesse momento, estamos vivendo um tempo de peregrinos em terra alheia. Vai vir aí um tempo de escravidão. Depois do tempo de escravidão, nós seremos libertos. E daí nós vamos para a terra prometida. Essa promessa não vai se cumprir na minha geração. Porque essa promessa é uma promessa geracional. É para a nossa descendência. É para a descendência do meu bisavô Abraão. Eu apenas faço parte da descendência de Abraão. Mas haverá um dia que Deus vai cumprir essa promessa. Detalhe, não será os meus dias que eu já estou perto de morrer. Até porque lá em Gênesis capítulo 17, versículo 8, o texto diz, dar-te-ei a ti e a tua descendência toda a terra de Canaã em possessão perpétua. O que José está falando aqui é o seguinte, gente, escuta uma coisa. O Egito não é o nosso destino final. O nosso destino final é terra prometida, é Canaã. Eu estou aqui nesse momentinho por um curto período de tempo. Eu estou aqui como estrangeiro, como forasteiro. Então entendam, quando Deus cumprir a promessa, por favor, saiam daqui, mas não deixem os meus ossos aqui. Irmão, que fé é essa, gente? Ele tinha certeza que Deus iria cumprir a promessa mesmo depois que ele estivesse morto. Porque ele entendeu que eram 400 anos
só tinha 200 anos entre a promessa feita e o momento atual da vida dele. Ele entendia que tinha mais algum longo tempo pela frente, mas não importa quanto tempo ainda vai durar esse negócio. O que eu sei é o seguinte: se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu cheguei à conclusão para você entender a palavra, meu irmão. Se ele prometeu, não importa quanto tempo isso vai acontecer. Se ele prometeu, vai cumprir. Eu vou repetir mais uma vez. Se ele prometeu, ele vai. Não importa quanto tempo isso vai acontecer ainda. Só sei de uma coisa: ele prometeu, vai acontecer. Eu vou morrer. José diz assim: eu vou morrer, mas a promessa que Deus fez ao meu bisavô vai se cumprir. É por isso que lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25, olha o que ele diz: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Olha que lindo, gente. Depois que José morre, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 1 que se levantou um outro faraó que não conhecia José. Quem lê a Bíblia está entendendo. Quem não lê vai voar um pouquinho, depois volta e aterriza. Escuta, quando José morreu, se levantou um outro faraó que não conhecia José, e a Bíblia diz que esse faraó começou a oprimir o povo de Israel. E estava apenas se cumprindo uma profecia, uma promessa de Deus. E o texto de Atos, capítulo 7, versículo 17 ao 19, ele faz um paralelo com o Antigo Testamento. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto traz para nós uma clareza absurda. Olha o que está escrito, gente. Aproximando-se, porém, Atos 7, 17 a 19, na versão A21, diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar os seus filhos para que não vivesse. Pastor, não entendi nada, eu vou te explicar aqui agora. Escute. A coisa começou a ficar difícil. Pressão para todo lado, opressão, aflição. Mas só que por trás de tudo aquilo havia um propósito de Deus. Está se aproximando o tempo do cumprimento da promessa. Irmão, se esse povo entendesse isso, eles jamais reclamariam dos dias difíceis que estavam vivendo lá no Egito. Aqueles dias difíceis tinha apenas um significado: está se aproximando o dia do cumprimento da promessa. Irmão, entenda isso, pelo amor de Deus. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a discernir o tempo que você está vivendo hoje. Talvez o tempo que você está vivendo hoje é um tempo difícil, de amargura, de aflição, de pressão. Mas aguenta firme, porque está se aproximando o tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Agora, o que eu gosto de José, sabe o que é, gente? É que José discerniu o tempo que ele está vivendo e discerniu a geração que ele estava vivendo. E isso me faz lembrar de uma promessa que Jesus fez e que não se cumpriu na geração dos nossos bisavós. Foi uma promessa que Jesus fez que não se cumpriu na geração dos nossos avós. Eu ouvi a minha avó dizendo assim: meu neto, vigia, se prepara, porque tem uma promessa que Jesus fez que vai se cumprir a qualquer momento. Há uma promessa que não aconteceu na geração dos nossos pais. Há
uma promessa que eu estou esperando que aconteça na nossa geração. Quem é bom de Bíblia já começou a entender. E te digo mais, e se não acontecer na nossa geração, acontecerá depois da nossa geração. Vou repetir, travou aqui. Se não acontecer na nossa geração, vai acontecer depois da nossa geração. Mas eu te garanto uma coisa, essa promessa que eu vou te falar daqui a pouquinho qual é, vai se cumprir. Pastor, fala logo, que eu não estou lembrado de nenhuma promessa que se configura nesse modelo aqui. Não se cumpriu na geração dos nossos bisavós, não se cumpriu na geração dos nossos avós, não se cumpriu na geração dos nossos pais. Até agora, hoje, dia 21 de abril de 2026, não se cumpriu. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Se não se cumprir na nossa geração, eu tenho certeza absoluta que vai se cumprir mesmo depois que a gente morrer. Pastor, e que promessa é essa? A promessa do arrebatamento da igreja. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 1, assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez. Eu vou repetir isso aqui, porque às vezes você lê tão rápido, você não percebeu o detalhe do texto. Virei outra vez. Aqui, virei outra vez. Ele veio a primeira e está dizendo, eu vou vir outra vez. Para quê, pastor? E vos levarei para mim, vos levarei para mim, vos levarei para mim, para que onde eu estiver... Ô mídia, acorda mídia. Prega comigo, pelo amor de Deus. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguém entendeu sim ou não, gente? Sacode mais uma vez, com muito carinho, sem irritar o irmão. Por favor, sem irritar o irmão. E assim, Jesus está voltando. E se não for na nossa geração, será na próxima geração. E assim, mais uma coisa eu te garanto, Ele vai voltar. Porque Ele prometeu que voltaria mais uma vez. Interessante que quando Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, está Ele e os discípulos ali no Monte das Oliveiras, e depois que dá as últimas instruções, Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, a Bíblia diz que Ele foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, vê se consegue enxergar a cena, está Jesus com os seus 11 discípulos, porque um foi o Judas, se perdeu, se ferrou. Coitado. Então tá Jesus e os seus 11 discípulos. É no baianês, português, na versão pastor Joel. Tá aqui. Então Jesus e os seus 11 discípulos. E a Bíblia diz que depois que ele dá as instruções, Jesus faz assim, ele vai subindo, subindo, subindo. E os discípulos estão olhando aqui. E a Bíblia diz que ele se ocultou nas nuvens. Enquanto os discípulos estão com os olhos fitos no céu, a Bíblia diz que de repente, aqui ao texto, aqui, de repente, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os anjos confirmaram a mesma notícia, gente. Esse Jesus que foi levado aos céus, Ele vai vir. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Tessalonicenses assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem,
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Alguém consegue entender isso aqui? Alguém consegue fazer um filme, uma projeção 3D na sua mente, como é vai ser isso aqui? Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados. E a primeira carta de Coríntios, acho que capítulo 15, versículo 51, diz que é num abrir e fechar de olhos. A gente vai ser transformado e a gente vai se encontrar com o Senhor aonde, gente? Nos ares. E a palavra diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. A questão é que muita gente não vive na fé. Eles vivem como se Cristo não voltasse, ou não fosse voltar, perdão, português. Eles vivem vacilando na fé. Estes que vivem sem esperar a vinda do Senhor não são exemplos da fé. Exemplo da fé é aquele que vive hoje esperando Cristo voltar agora. Irmão, eu sou de uma época que a gente pregava tanto arrebatamento na igreja, que a gente vivia, sobretudo as crianças, impressionar esse negócio. Eu já contei aqui uma vez, de uma época que eu não tinha certeza da minha salvação. Eu pensava assim, meu Deus, se Jesus voltar e eu não estiver perto da minha mãe, lascou. Porque ela sobe e eu fico. Gente, eu vivia com essa angústia no meu coração. Porque eu sabia que minha mãe estava salva. Mas eu não. É terrível esse negócio. Rapaz. Viver na fé, viver na expectativa de que ele vai voltar a qualquer momento, gente. Era de uma época que a gente dormia assim, Senhor, perdoa os meus pecados. A gente dormia com temor. Senhor, se eu pequei, se eu fiz algum pecado hoje, Senhor, me perdoa. Me lava com teu sangue. Se o Senhor voltar hoje à noite, não me deixa aqui não, Senhor. Me acorda. Me transforma. Me dá também, Jesus. A gente vivia com um temor reverente. A gente não fazia nada errado porque a gente vivia nessa fé de que Ele iria voltar a qualquer momento. Mas Jesus deu para nós um alerta. Ele falou assim, olha, Mateus capítulo 24, versículo 37 a 42, é assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé, gente? Nos dias de Noé, as pessoas ignoravam a mensagem, ignoravam a promessa que Deus havia feito de mandar chuva, mandar um dilúvio. As pessoas não davam ouvidos à pregação de Noé. Deus diz, como foi nos dias de Noé, que as pessoas ignoravam a pregação, assim também será a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que hoje eu estou pregando a palavra e muita gente está ignorando a pregação da palavra, assim também foi nos dias de Noé. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, 37 e 42, filhos. Está na tela já. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estão duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vou parafrasear. Estando você e o motorista do Uber,
Um será levado e o outro deixado. Eu fico imaginando o desespero do motorista do Uber. O cara aqui em 60 km por hora, olhando para o retrovisor, batendo um papo. Ia para o carro e assustado. O que está acontecendo agora? Sumiu a 60 por hora, a 80 por hora. Eu fico imaginando a cena no avião. Está aqui 3 passageiros. Um no meio, um na ponta direita, na ponta esquerda, o do meio aqui. Fico imaginando a cena de um casal dormindo na cama, os dois ali conversando, acordado, só o lençol lá. Fico imaginando a cena de pais segurando a mão do seu filho na entrada da escola. De repente o menino vai sumir na mão dele assim, ó. Meu filho, aquela correria, aquele desespero. Fico imaginando a cena de um ônibus lotado de gente. O motorista do ônibus cantando: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. E ali dirigindo, papapá, e dá seta, e o pessoal estressando ele no trânsito. E ele aqui na boa: glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E de repente o motorista do ônibus some. E agora está o ônibus desgovernado. Aqui é a gritaria. Eu descendo a ladeira abaixo, batendo em poste. A Bíblia diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Sabe o que é fé? Fé é viver na expectativa do cumprimento da promessa de Deus. Entenda isso, queridos. Existem promessas geracionais, como Deus fez para José, como Jesus fez para nós. É questão de tempo, ou se vai cumprir nessa geração, na próxima geração, isso é o que menos importa. O fato é que vai se cumprir. Mas também é o que eu falo para você, que existem promessas pessoais. O Deus que cumpre promessas geracionais também é um Deus que cumpre promessas pessoais. Porque tem coisas que Deus fala com você e que é válido só para você, para mais ninguém. Tem coisas que Deus fala para mim e é só para mim, para mais ninguém. E o Espírito Santo me trouxe aqui para pregar essa palavra. Eu estou pregando para você, pregando para mim, sabe para quê? Para renovar a nossa fé, gente. Porque tem coisas que Deus já falou para você e você acha que não vai acontecer por causa das tempestades da vida. Você lembra do apóstolo Paulo? A Bíblia diz que um dia Jesus aparece para Paulo e diz: Paulo, tenha ânimo. Atos 23, 11. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também de mim em Roma. Ah, irmão, é mais ou menos assim. Jesus apareceu para o pastor Bodaí hoje: pastor Bodaí, olha, não temas, tenha coragem, porque como tu tens pregado de mim aqui em Feira de Santana, tu vai pregar nos Estados Unidos. Diga amém. Aí eu tinha um sorriso. Todo mundo gosta dos Estados Unidos, né, gente? Não sei porquê, rapaz. Eu prego lá em Orlando, pastor Bodaí, lá em Orlando, lá naqueles parques da Disney, lá. Prega lá para os irmãos lá na Disney, legal. Então escuta. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, olha, você vai pregar em Roma, capital do mundo, a cidade mais importante daquela época. Você vai pregar em Roma, Paulo. Legal, Senhor. Eu creio. Escute. O que acontece é que quando está perto de se cumprir a promessa, grava aqui de novo. Quando está perto de se cumprir a promessa, Paulo
entra em um navio. E durante o translado em direção a Roma, há uma tempestade. Não vou entrar em detalhes porque o tempo não me espera mais. Há uma tempestade, depois tu lê com detalhe Atos capítulo 27. A Bíblia diz que houve ventos contrários. E o vento era tão forte que não permitia eles ir adiante. Aí Paulo diz: gente, olha, eu vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Só que a Bíblia diz que o oficial cria mais no piloto e no dono do navio do que Paulo dizia. Tem gente até hoje assim, que crê mais no psicólogo, no psiquiatra, no delegado, no advogado, no médico. Crê mais no que as pessoas estão dizendo que um homem de Deus diz. Escute aqui para tu entender essa palavra. Aí, mar adentro, navio, o vento começou a açoitar violentamente, versículo 18, como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Irmão, a tempestade foi tão forte, que a Bíblia diz assim, que perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Até Paulo perdeu a esperança de se salvar. Até Paulo esqueceu do que Deus disse para ele. Paulo achou sinceramente que ele ia morrer no meio daquela tempestade. Só que no meio dessa tempestade, a Bíblia diz que um anjo apareceu a ele de noite e disse assim: Paulo, não temas. Aleluia. Capítulo 27, versículo 22. Paulo se levanta e diz assim: esta noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É natural, no meio da tempestade, a gente ficar com medo. E o anjo vem para dizer: Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César e a Deus importa que seja apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Ao verso 25: portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu creio que Deus há de acontecer, pois eu creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Vou ler devagar. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Eu repito mais uma vez. Olha para Paulo. Depois que ele foi encorajado pela palavra do próprio Deus, ele diz: eu creio que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Você pode repetir isso comigo mais uma vez e assim: vai acontecer como Deus me disse que aconteceria. Vai acontecer. Ah, meu irmão, hoje eu saio daqui com meu coração cheio de fé. Vai acontecer, há de acontecer como a mim me foi dito. Há de acontecer como a mim me foi dito. Você pode repetir isso até o seu coração explodir de fé. Diga assim: há de acontecer como a mim me foi dito. Há de acontecer como a mim me foi dito. Manda a tela para mim, gente. Bota na tela. Há de acontecer como a mim me foi dito. Há de acontecer como a mim me foi dito. Há de acontecer assim como a mim me foi dito. Porque eu creio em Deus. Ei, vai acontecer. Acabou. Independentemente do que estiver acontecendo hoje na sua vida, meu filho, eu creio que a promessa de meu Deus vai se cumprir na sua vida. Vai acontecer como te foi dito. Vai acontecer como te foi dito. Vai acontecer como te foi dito.
Alguém crê essa palavra, pelo amor de Deus, pode dizer amém? Eu não sei você, mas eu estou saindo aqui hoje parecendo... Eu cheguei como um cordeirinho, eu estou saindo como um leão. Vai acontecer. Vai acontecer como me foi dito. Independentemente da tempestade que eu estou vivendo agora, que você está vivendo agora, vai acontecer como me foi dito. Aqui trazem promessas pessoais, gente. Isso vai acontecer se a gente andar em obediência à palavra dele. Fique de pé para a gente parecer estar acabando. Porque quando fica de pé, parece que já vai acabar. Ei, só para me concluir. Fé é eu esperar que as muralhas caiam após alguns passos de obediência, exatamente conforme o que Deus disse. Isso é fé, gente. A fé nos leva a agir. A fé te livra da estagnação. Eu estou esperando em Deus, sim, mas enquanto você está esperando, você está agindo. Isso é fé. Ficar parado, ficar estagnado, não. A menos que Deus mandou você ficar parado. Se você lembra, mas foi isso que aconteceu com Josué. Deus diz assim: Josué, dê uma volta na cidade durante 6 dias. No 7º dia, você vai dar 7 voltas. Josué, coloque os sacerdotes com 7 trombetas para tocar trombeta, e atrás coloca a arca da aliança, e na frente bota os homens armados. Do jeitinho que Deus disse para Josué fazer, assim ele fez. Ei, irmão, era extremamente improvável, do ponto de vista natural, do ponto de vista racional, uma muralha daquele tamanho cair. Mas o poder está na obediência. Alguém pode repetir comigo? Diz assim: o poder está na obediência. Então fé é você fazer o que Deus manda você fazer, gente. Isso é fé. Sabe o que é fé? Fé é eu impor as mãos sobre os enfermos e esperar que eles sejam curados. Isso é fé. Olha, quando Josué estava dando voltas ao redor da muralha, o que é que ele esperava? Ele esperava que as muralhas caíssem. O que foi Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 17? Em meu nome, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe o que é fé? Fé é isso aqui. Quando chegar alguém doente perto de você, se você crer, você vai colocar as suas mãos. Você é quem? Você que está me ouvindo. Aqui não é você pastor, bispo, apóstolo, profeta, mestre. Não. É você que crê. Qualquer um que está aqui, qualquer um que crê. Da próxima vez chegar alguém doente para você, a fé é isso. É você fazer o que ele mandou você fazer e esperar que ele cumpra o que ele prometeu. Isso é fé. Então chegou alguém doente, bum, bota a mão. Em nome de Jesus, eu declaro saúde. Seja curado agora em nome de Jesus. Engraçado, sabe o que é? Que o mais fácil a gente faz e o mais difícil ele faz. Olha que parceria. Olha que parceria. O mais fácil é dar uma volta andando, redor da muralha. Ó, uma voltinha, uma voltinha. Mas uma voltinha, 6 voltinhas, 7 voltinhas. O mais fácil a gente faz. O difícil, com efeito especial ainda,
a mulher cair. Ei, o mais fácil é você obedecer. Impõe as mãos. E o mais difícil, deixa que ele faz. O mais fácil é você dar uma ordem. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. É você que faz isso, filho. É só declarar: eu ordeno. É assim que faz. Eu ordeno em nome de Jesus. Sai. Acabou. Irmão, vai ter que sair. É só você viver de obediência, porque quem vive em obediência tem autoridade para isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é viver em obediência, gente. Observe que o mais fácil Deus nos confiou, o mais difícil é dizer: deixa para mim, eu faço isso aqui. A partir de hoje você não vai ser mais covarde. Você vai emitir ordens em nome de Jesus e os demônios vão ter que sair. A partir de hoje você vai estar em casa e vai dar uma ordem em nome de Jesus: todo espírito imundo sai daqui agora. Vai chegar no hotel, todo espírito imundo está nesse quarto, saia daqui agora. Vai estar dirigindo, todo espírito imundo está na pista, sai na minha frente agora em nome de Jesus. Isso é fé, gente. Fé é você fazer o que Ele te orientou fazer, te ordenou fazer, te mandou fazer, e esperar que aconteça o que Ele diz na sua palavra. Expulsarão demônios. Fé é você aprender a dar ordens ao mundo espiritual. Foi assim que Jesus fez com o vento. Vento, cala-te. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. É falar com o vento, gente. Você dá ordem assim no mundo espiritual, parece uma maluquice, porque você não está vendo. Mas só que quem anda em fé não precisa de ver, só precisa crer. Acabou. Sabe o que é fé? Fé é eu jejuar não porque eu já acostumei a jejuar. Não. Até quem não está jejuando hoje. Jejum intermitente. Para quê? Para perder peso, ficar esbelto, bonitinho, legal. Até quem não quer estar jejuando, gente. Não, jejuar assim não é fé, não. Fé é: Ele diz na sua palavra que existe caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Logo, tem uma caixa de demônio específica nessa área aqui, que eu já sei que ali é demônio. Essa resistência maldita é demônio. E eu vou me posicionar em fé e vou fazer o que Ele mandou fazer. Eu vou jejuar. Eu vou jejuar e esta caixa de demônios vai ter que desaparecer do meu caminho, vai ter que desaparecer da minha empresa, vai ter que desaparecer da minha vida em nome de Jesus. Isso é fé. Pastor, eu vou jejuar quanto tempo? Até você vencer. Isso é fé. Alguém me entende? Pode dizer amém, gente? Não sei se tu está entendendo, mas a partir de hoje o Espírito Santo está nos chamando a sair do automático e nos mover em fé. Isso é fé. Ei, a partir de hoje você não vai orar por orar, não. Eu vou orar, olha, com a fé na palavra. E Jesus disse assim na palavra: olha, tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. Pronto. Eu vou pedir porque eu creio que vou receber. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é fé. É orar crendo na resposta. Orar esperando a resposta. Se tu ora e não espera a resposta, tu está orando sem fé. Agora, se você ora e checa, cadê a resposta? Chegou? Não, eu vou orar de novo. Ora mais uma vez e checa a resposta. Cadê a resposta? Chegou? Não. Ora mais uma vez. Orou. Cadê a resposta? Chegou? Não. Eu vou orar até a resposta chegar. Isso é orar com fé. Isso é orar com fé. Pedi e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede e não para de pedir e continua pedindo. Calma, é assim não.
Tô aqui que pede, que no grego dá uma ideia de continuidade. Tô aqui que pede e não para de pedir e continua pedindo, pedindo. Recebe, aí recebe. Então, eu vou orar porque está escrito na palavra que se eu pedir alguma coisa na oração, crendo, receberei. Ei, eu vou ser generoso porque está escrito. Alguém entendeu aqui, gente? Agora, ser exemplo na fé é quando a minha conduta está pautada na palavra. E quando alguém me pergunta por que eu faço o que faço, eu digo, porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Isso é viver por fé, gente. Eu sou generoso porque está escrito, a alma generosa prosperará. E como eu não sou besta, pode poder assim, eu não sou besta, não sou bobo, não sou trouxa. A Bíblia diz, se eu for generoso, eu vou ser abençoado. Eu quero ser abençoado, acabou. Por isso eu sou generoso. É quando você tem um forte porquê, irmão. Meu Deus, eu fico imaginando onde é que está o juízo desse povo. Faltou o culto de terça-feira. Irmão, pelo amor de Deus, tu não pode faltar o culto de terça-feira não, gente. Por que eu sirvo? Porque está escrito assim, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Bota aí João 12:26 para terminar. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Sabe o que é ser honrado? É ser colocado no lugar de destaque. É ser tratado com honra. É ser tratado com distinção. Não fica achando que Deus trata todos de igual modo, não, gente. Para honrar, não. Para salvação, sim. Mas para honrar, não. É assim.